Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E aqui está começando mais um vídeo. Vocês sabem, como eu disse, eu não apareceria sempre no canal, né? Apesar de eu ter voltado a gravar, eu disse que haveria sim algumas dificuldades. Mas agora que eu tô com um assunto que eu vejo que é relevante, que tem importância, então eu vou agora apresentar para vocês algumas ideias, tirar algumas dúvidas aí, determinadas dúvidas que parecem até ser bestas para algumas pessoas, parecem ser desnecessárias de ser respondidas, mas na verdade não. Eu não tenho a resposta para todas as coisas, mas nós temos essa liberdade, nós temos a liberdade de expressão. Na verdade, todos deveriam ter o conhecimento. O problema é que nem todos querem que outros tenham acesso a determinados conhecimentos e fica ali naquela mentalidade fechada, aquela coisa chata. E por que eu digo isso? Primeiro porque envolve a nossa questão, que é o assunto de hoje, lockdown. Será que o lockdown é uma perseguição contra a igreja? Apesar de alguns crentinhos, sabe? Aqueles crentalhões que não sabem o que está defendendo, o que deixa de defender, apenas reproduz fala de determinados pastores ou de determinados líderes aí do meio evangélico. Eu gostaria de falar que não, na verdade o lockdown não é uma perseguição contra a igreja, e quem te falar isso tem que provar na lei que é uma perseguição contra a igreja, porque não é. E eu vou dizer o porquê. Nós vivemos em um estado de isonomia, portanto todos estão sendo julgados pelas mesmas leis que estão sendo feitas durante a pandemia. Ou seja, se fosse somente uma determinação legislativa a respeito de, olha, fecha todos os templos, fecha todas as igrejas, porém, deixe que todos os comércios, todos os ambientes abertos, enfim, mas fecha a igreja, aí sim eu diria que nós não estamos vivendo nessa isonomia. Nós estaríamos sendo sim perseguidos, mas não é o caso. A igreja não está sendo perseguida por conta de lockdown, porque o lockdown é uma medida que está sendo aplicada e eu não concordo com essa medida no momento. É uma medida que está sendo aplicada agora sobre alguns estados e prefeituras e não está sendo de forma única e exclusiva para as igrejas. Está sendo feito para o cara do barzinho, está sendo feito para a cabeleireira, está sendo feito para o cara que tem uma loja aberta. É muito feio esse vitimismo que alguns crentes estão fazendo em cima da igreja, estão se aproveitando dessa situação para dizer que o poder público está caçando os crentes. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade em hipótese nenhuma. Isso é uma questão de, abre aspas, medidas de segurança pela saúde, né? A questão do lockdown. Se ele funciona no sentido, e eu gostaria de dizer que no momento que nós estamos vivendo, o lockdown não funciona. O lockdown, em tese, seria uma medida que funcionaria sim. Por quê? Estamos em uma situação de colapso da saúde e tal, está tendo um vírus muito poderoso que está sendo espalhado aí pelo mundo. Então, o que a gente faz? A gente vai trancar as pessoas, vamos fazer com que elas fiquem em casa mediante uma situação de necessidade nacional e até que todo o sistema se ajuste, o sistema público, o sistema de saúde se ajuste, essas pessoas devem ficar confinadas dentro da sua casa até que tudo seja resolvido. E nós sabemos que isso é praticamente impossível, porque as pessoas saem a todo momento, as pessoas precisam sair para trabalhar, precisam sair para comprar pão, precisam sair para fazer ali o seu dinheiro, né? Isso é óbvio. Se nós estivéssemos, por exemplo, em um estado de guerra, a situação é que o Estado, sim, poderia tomar determinadas medidas que talvez ultrapassasse aí as nossas liberdades individuais. Mas não é o nosso caso. Nós não estamos em guerra. Nós estamos vivendo em um tempo de pandemia comum, né? Na verdade, nós passamos aí, se vocês forem ler na história, nós passamos por pandemias piores. O lockdown, em tese, funcionaria. Mas nós vemos que das últimas situações,
nós fomos experiências de que o lockdown não funciona. É com o lockdown que a pobreza aumenta, que os seus cidadãos eles se tornam reféns do Estado, né? E nós vemos que essa falácia de que vai tudo começar a se ajustar para o sistema público de saúde se torna uma mentira. Por que o poder público pediu tanto tempo e não se ajeitou, né? Faz aí o quê? Mais de um ano já que nós temos essa situação aqui chegada no Brasil, pelo menos. E nós não tivemos nenhuma preparação antecipada a respeito disso. A igreja deveria ser considerada serviço essencial? E eu digo que não. A igreja não deveria ser considerada serviço essencial. E esse ponto eu vou ter que brigar um pouquinho mais com o pessoal. Há umas 2 ou 3 semanas passadas, eu postei uma linha de stories. Na verdade, foram vários vídeos no meu status do WhatsApp. Muitas pessoas me enviaram mensagem, algumas confusas com o que tinha acontecido, outras entenderam o meu recado. Mas para quem realmente não entendeu, e para você que não viu, eu gostaria de até repetir de forma mais resumida o que eu realmente disse. O governo do estado de São Paulo disse que os templos religiosos são serviços essenciais. E eu disse que não. A igreja, de longe, não era um serviço essencial. Mediante, se fosse para comparar com os comércios que precisam sim estar abertos, com escolas que também precisam estar abertas. E eu comparei. Eu falei, olha, se o comércio está fechado, se as escolas estão fechadas, por que a igreja ficaria aberta? E aí apareceu um monte de gente, apareceu pregadorzinho, pentecostalzinho, gente, e esse povo, aí é que eu adoro brigar com eles mesmo, porque eles são os mais ridículos para esse tipo de coisa. Desculpa o método de linguagem, né? Mas me parece aí uns otários, um bando de idiota útil de pastor, e falam o seguinte, não, mas igreja é serviço essencial, sim, porque nós temos várias pessoas morrendo de depressão, pessoas que estão em casa confinada e que a igreja tem que fazer alguma coisa, que não sei o quê. E eu realmente concordo, a igreja, os pastores têm aí têm aí as suas obrigações a respeito dos membros. Só que a igreja não se constitui apenas como templo. E nós vemos aí que todo mundo teve que se adaptar, né? Até mesmo as igrejas aí, provavelmente a sua igreja ela teve que fechar, teve que fazer culto online. Então a igreja se adapta, né? Não tem como. É aquela velha história de que onde tem água ela dá um jeito de sair por algum canto. Quando fecharam a igreja, o pessoal ficou, não, mas vai ser uma coisa agora que as igrejas vão ser perseguidas. Eu falei, gente, não é assim que funciona. Tá todo mundo sobre a mesma lei, tá todo mundo sobre os mesmos cuidados, tá? A igreja não tem que ser privilegiada. E eu me posicionei contra, eu falei, igreja não tem que ser serviço essencial. E se for comparado com comércio, se for comparado com lojas, escolas, não é serviço essencial. E eu vou dar 2 motivos do porquê disso. Primeiro, o que o Estado dá com uma mão, ele vai tirar com outras 2. Então, é complicado nós acreditarmos nisso. Segundo, você parar para pensar, por que o governo gostaria que a igreja, né, fosse aí um serviço essencial aberto? Então, é muito complicado dizer isso, eu não posso responder pelo governo, porque eu não sou integrante dele, não sou governador, não sou prefeito, não sou presidente. Não sou nenhuma autoridade constituída ainda, pelo menos. Mas o que eu posso dizer é que, pela ideia da situação, se você quer ridicularizar alguém, exponha aquela pessoa. Nós sabemos que a igreja não é o órgão que define os rumos da sociedade, mas a igreja tem um grande poder de influência. A igreja, ela tem parlamentares, ela tem pessoas que dão voz para os ideais da igreja, mas não é a igreja
que necessariamente elege os nossos representantes. A igreja faz parte dessa camada social, mas não é ela quem decide o rumo da sociedade. Que trabalho melhor você quer ter para acabar com um suposto inimigo do Estado, ou alguém que não se rebaixaria facilmente a qualquer ordem ou decreto que fosse muito pesado para as religiões, que não fosse ridicularizando a religião, né? E aqui é uma teoria minha, não precisam acreditar nisso, mas é evidente que aceitar essa proposta do governador seria a gente pegar e falar assim, olha, a gente pode ser cobrado pelas demais camadas da sociedade do porquê que nós estamos abertos. Vamos questionar, vamos falar que nós temos um tipo de lobby a respeito disso, que nós temos algum tipo de conchavo político a respeito disso, para que a nossa igreja fique aberta. Entenderam? Ou seja, o governo dá aquilo que a igreja quer, mas não é aquilo que a igreja precisa necessariamente. Me causa espécie saber que tem crentes que acham que as coisas são fáceis assim, que vai ser tudo liberado de boa, ou que ao mesmo tempo também o poder público está pegando no nosso pé. Gente, isso não é perseguição, mas isso também não quer dizer que a igreja deva aceitar os privilégios, porque a partir do momento que a igreja começa a aceitar esses privilégios, a igreja também vai ser cobrada. É aquela velha história do quem muito recebe poder, muito é cobrado. E a igreja não sabe lidar com esse poder. A igreja brasileira não sabe lidar com esse poder de jeito nenhum. Agora, para a última situação, a gente deveria tomar vacina? Bem, a pessoa que fala que é contra a vacina, ela tem um pequeno problema na cabeça. Porque vacinas, elas têm o objetivo, elas têm a função de imunizar as pessoas. Se não fosse pelas vacinas, muitas doenças hoje em dia ainda seriam muito grandes de se espalhar aí pelo mundo afora. Sempre nós temos o benefício da dúvida. Quem me conhece sabe que eu sou um conservador liberal, eu tenho os meus ideais políticos e não tem como negar que a política entra nesse âmbito. Tem ciência, não sei o que e tal, mas política também entra, entendeu? Então o que eu posso dizer é que nós temos que ser a favor de vacinas. Porém, nós podemos dar sim o benefício da dúvida para a pessoa que não quer tomar, né? E ainda mais num tempo em que nós vivemos, onde uma vacina foi feita em menos de 2 anos, né? Então, assim, é muito complicado, porque nós estamos vivendo um momento de emergência, então as pessoas estão loucas procurando por uma situação, os países estão loucos procurando por uma situação, porque sabem que se vacinar a população, nós voltaremos à nossa economia e as pessoas vão voltar a ter a saúde pública aí restabelecida. Mas isso fica pelo menos em tese agora, né? Nós precisamos ver a prática dessa situação. Tem muito crente aí doidão nas redes sociais, aí na internet, que fala que não, mas não pode tomar vacina porque vai ter aí a marca da besta e tal. Gente, falaram a mesma coisa do CPF, dos chips de celular, falaram tanta coisa a respeito disso e nunca foi verdade. Então sim, nós devemos tomar vacinas. Como eu disse, eu dou o benefício da dúvida para as pessoas que não querem tomar, porque sabem que a vacina é algo sério. Tem pessoas que não podem tomar a vacina porque me parece que tem alergia a ovo, enfim. Tem nos países afora que uma das vacinas foi suspensa em alguns países porque começou a dar problemas de coágulo de sangue, se eu não me engano. Me parece também que teve um país aí bem específico, eu não sei se é a Hungria, mas eu acho que é a Hungria, que falou que mesmo tomando a segunda dose, ainda assim os casos são altos a respeito do espalhamento aí do corona. Fica aí o benefício da dúvida. Se você quiser tomar, você toma. Se você não quiser tomar, eu acho que em algum momento você vai acabar tomando, né?
Nós temos diversos laboratórios aí que estão desenvolvendo, então você tem essa possibilidade de escolher diversos laboratórios, diversos tipos de vacinas que estão chegando aí. O Brasil, apesar de toda a nossa situação pública, é o 5º país que mais vacina, tá? Então nós estamos bem à frente, mas tem muita situação ainda para ser resolvida. Independente do que você crê politicamente, agora é o momento da união. Se você é crente, se você é evangélico, que na verdade esse vídeo eu destino para nós desse meio, saiba que o que a gente precisa agora é defender a nossa vida, mas acima de tudo manter que nós tenhamos fé, né? Nós tenhamos fé, nós venhamos seguir o protocolo bom para a nossa proteção da nossa saúde e não entrar em pânico, não entrar em parafuso. Tanto de gente que entrou em parafuso nessa época aí de pandemia, que entrou aí em um estado aí de doideira, de loucura. Dá para se entender que acaba com o psicológico da pessoa. A sociedade, ela pira, a sociedade entra em pânico, no geral. O que eu gostaria apenas de deixar, então, é o capítulo 13 de Marcos, versículo 7. E quando ouvirdes guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são princípios de dores. Foco nisso. Princípios de dores. Ainda não é o fim. Nós estamos passando por muitas situações, catástrofes, e na verdade esse vírus desencadeou uma sucessão de situações. Pessoas estão batalhando para sobreviver, algumas com toda certeza passando fome. Lembra que eu disse que a igreja ela não decide de forma unânime os rumos da sociedade, mas eu disse que a igreja influencia nos rumos da sociedade. E o que a igreja pode fazer agora é ajudar. Se tem alguém que tem que ser a luz no momento, é a igreja. Ajudando com cesta básica, ajudando com bens, ajudando com socorro para as pessoas que estão precisando no momento, famílias que estão desempregadas, desesperadas. Eu, pelo menos, se eu puder ajudar, eu vou me dispor sim a ajudar a você que está aí desempregado, que possivelmente possa estar numa situação aí desagradável. Se você precisar, digita aí nos comentários, ou se você souber de alguém, manda esse vídeo. Nós precisamos nos unir, nós precisamos saber fazer, nós precisamos saber trabalhar, porque a igreja pode não ser um serviço essencial no quesito templo, mas para mim, para o meu particular, para o seu particular, para pessoas que estão fora, acaba se tornando um serviço essencial individual, né? De todo jeito. Que Deus esteja com vocês. Venhamos estar juntos com aqueles que querem o nosso bem. Então o que eu posso dizer é: sigamos, mas sigamos com racionalidade e sigamos também com a paz de Jesus Cristo. Amém? É esse o vídeo e eu espero que vocês curtam, comentem e compartilhem. Me sigam aí nas redes sociais e tamo junto. É nóis.